Tá em oitavo, pode cair para 12º, aí você começa a olhar para baixo, tá pertinho aqui de baixo, tá mais longe lá de cima, entendeu? E aí isso é horrível. Porque assim, o Dorival chega, faz um jogo lá em Novo Horizonte, vence, mas aí aquele jogo contra o Internacional, acho que já traz também para o torcedor uma outra ilusão até. Se pagou na frente, né? Porque foi um bom jogo contra o Internacional, contra esse Inter que a gente vem falando de temporada e tal. A expulsão do jogador do Internacional muda completamente a trajetória do jogo. Porque até aquele momento o Internacional estava melhor que o Corinthians. E fora que no primeiro tempo... O Bruno foi expulso, não é? A defesa fez água também no primeiro tempo, tomou uma virada dentro Sim, leva a virada. Mas já era um Corinthians com uma outra atitude, pelo menos, professor. Sim, o Dorival apresentou uma carta de intenções muito interessante ali. Agora, mais do que nomes, o Anrileri, por exemplo, para mim hoje a partida é exceção. A regra do Anrileri no Corinthians é uma boa contratação. Inclusive, acho que o Corinthians foi campeão paulista por causa dele. Ele tratou de segurar o Estevão do jeito que tinha que segurar. E ali eu acho que está resolvido até porque as opções são o Hugo, que só defende, e o Bidu, que só ataca. Então, tem o Anrileri ali. A questão do miolo de zaga, quando a gente fala... E a gente deu números da temporada inteira. Não é só do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente fala... Só no Campeonato Brasileiro são 14 gols sofridos. É a segunda pior defesa, só não tem a pior defesa porque o Juventude tomou 20 gols. Então, é a pior da temporada, como a gente mostrou. E pior do que ter a pior defesa da temporada... É ter as piores defesas da temporada. Porque a defesa não é uma só. Só as combinações de zagueiro. Sim. Olha quantas combinações a gente faz e não tem jeito. Então tem a ver com o sistema, como disse o Elton. Os melhores jogos do Corinthians foram os que tiveram o Martínez, que hoje não estava, né? Está lá com problema dentário, e o Ranieri juntos. E os piores jogos foram aqueles também que não tinham os dois juntos. Acho que o Dorival já percebeu isso. Mas nem sempre ele tem à disposição esses jogadores do jeito que ele quer aproveitar. Ou ele não gostaria de ter o Yuri Alberto desde o começo hoje, aí já falando na frente. Sim. Claro que ele gostaria, mas é uma situação cobertor curto. E na Sul-Americana, a situação também não é nada confortável. Está indo para um jogo contra o pior time do grupo, fora de casa, não podendo ganhar, para respirar e tentar depois o milagre da classificação, o que vai impactar em mais 2 datas, se for segundo colocado da Sul-Americana, tem que arranjar mais 2 datas para fazer com quem vem da Libertadores. Olha que temporada maluca essa do Corinthians. Venceu o Racing, o Huracan venceu também na última rodada, já deixou o Corinthians ainda mais pressionado. Pois tudo assim, contra. É uma matemática do grupo, como lembrou né? o Pascoal, o problema é dentro e fora de campo. Se fala em reforços, com que roupa, senhores? Reforços. Não sabe nem se o presidente vai ficar, está devendo, toda hora deve para montar um elenco caro. Então, é uma situação, o Corinthians precisa pensar na vida de uma maneira sustentável. Porque, senão, todo ano, todo campeonato, toda temporada, a gente vai estar falando as mesmas coisas aqui. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN, esse Racing e Corinthians na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Já fica aqui o convite também para o torcedor. Vamos dar uma olhadinha em que o Hugo Souza falou na saída de campo depois dessa derrota para o Mirassol. Tá aí na tela pra gente, abre aspas para o goleiro do Corinthians. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem de fazer de melhor, repensar como atleta com respeito ao clube que a gente defende. A gente tem um elenco que não precisa sofrer e a gente precisa mudar o chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol. Porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Fecha aspas, o Hugo Souza falando que esse Corinthians pode render mais. Obrigado, Hugo Souza. E não sou só eu falar que o Corinthians jogou hoje não é o suficiente para vestir uma camisa tão importante. Ele traduziu o que eu falei aqui. Sim. Não é o suficiente. Não é. Não basta isso aí. A gente já viu os Corinthians, mesmo com esse time mais limitado em peças e tudo mais, jogar mais. O torcedor do Corinthians, eu vou exemplificar o torcedor do Corinthians. Ele pode até não ter um jogador refinado, um jogador que tenha a categoria, por exemplo, do Memphis. Mas o cara que tenha amor à camisa, que se dedique ao jogo, que se aplique dentro de campo, o torcedor do Corinthians morre de paixão. Você acha que eles gostam do Romero por quê? Porque o Romero é genial, é maravilhoso? Não, porque ele é dedicado, é aplicado, tem vontade, corre para todo mundo. É isso que o torcedor do Corinthians gosta. Hoje o time do Corinthians é uma caricatura, sabe aquela imagem holográfica?
né? Hoje é a inteligência artificial que faz a holografia, a figura de alguns personagens. Isso é inteligência artificial. O que a gente vê hoje não é o Corinthians. Isso não é o Corinthians. A escalação, para mim, completamente fora do padrão, completamente fora da realidade. Muito difícil. O Memphis jogou lá distante. Ah, mas pode deixar que o Coronado não vai. O Coronado jogou de ponta, meia ponta pela esquerda. Meia ponta. Não vai chegar a bola no cara. Aí sai um pênalti daquele lance assim. O Coronado chutou a bola, o zagueiro virou o corpo, ele levantou o braço. Eu acho que é pênalti. Mas tem árbitro que não dá. Muito apitador. Eu já vi lance desse aí que dá e não dá. Sim. A favor e contra. Ah, deu para esse, mas não deu para aquele. E deu o pênalti para o Corinthians. Eu daria o pênalti. Agora, o procedimento do Corinthians, a atitude dentro do campo é que me preocupa. É o Corinthians do metaverso. E chama a atenção que o Hugo Souza já tinha usado essa palavra atitude no fim do empate com a América do Cali no meio da semana. Até uma longa discussão na linha de passe, né? Sobre o que ele quis dizer com atitude, o que é atitude, o quão intangível é. O problema desses caras é jogar tudo contra o Flamengo. A realidade é essa. Contra o Flamengo, os caras querem dar a vida. Quer jogar tudo. Aí chega lá na hora de ganhar 3 pontos contra o time pequeno. Faz isso aí. Faz isso aí. Então, ridículo. Ridículo mesmo. Ridículo. Mas